Olá, seja bem-vindo a mais um programa TVI News. A edição de hoje está cheia de coisas boas para você assistir, para você acompanhar, compartilhar com os amigos. Temos notícias, temos arte. Hoje vamos ter música também aqui com o cantor Júnior Silva. Hoje temos a Raquel Rocha, que é psicóloga, apresentadora. Temos o Guido Lima aqui também hoje conosco, que ele é pintor, artista, e tem um currículo bem extenso. A gente vai estar compartilhando com você um pouco da história dele, da carreira, trajetória. Vamos mostrar um pouco da arte dele para você assistir em casa, para você se deliciar, Você que aprecia a boa arte, que aprecia a boa música, fique com a gente até o final hoje. Também temos a previsão do tempo das principais cidades da região para você se programar já aí o seu final de semana, para você saber como é que vai ser o seu dia hoje, Se vai chover, vai fazer sol, como é que tá. E muito mais para o dia de hoje, Tem uma notícia também aqui, notícia para divulgar para vocês. E acompanhe a gente pela TV a cabo, canal 24.2. Pode acompanhar pelo Facebook, que está aparecendo na sua tela. O endereço aí eletrônico que vai aparecer na sua tela, facebook.com/TVI Play Live. Também pode acompanhar pelo YouTube, oficial, TVI Oficial. E pode interagir com a gente, fazendo perguntas, E acompanhar o TVI News. Isso aí. Vamos começar de previsão de tempo? Coloca a Rafa para a gente acompanhar. Sexta-feira, previsão do tempo para Ilhéus. Temperatura máxima 26 graus, mínima 20 graus, com probabilidade de chuva 13%. O tempo parcialmente nublado lá em Ilhéus. Aqui em Itabuna, a temperatura máxima de 27 graus, mínima 18, probabilidade de chuva 13%. O tempo também por aqui, parcialmente nublado. Em Guararema, máxima de 27 graus, mínima de 18, probabilidade de chuva 11%. O tempo parcialmente nublado em Guararema. Em Itacaré, chove, com máxima de 26, mínima de 22 e probabilidade de chuva 40%. Para Itajuípe, temperatura máxima de 27 graus, mínima 18, com probabilidade de chuva de 11%, tempo parcialmente nublado lá em Itajuípe. Ibicaraí também parcialmente nublado, com máxima de 27, mínima de 16, probabilidade de chuva 9%. E em Canavieiras, fica com a temperatura máxima de 26 graus, mínima de 19, probabilidade de chuva 14%, tempo parcialmente nublado em Canavieiras. Para Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 24, probabilidade de chuva 5%. Lá tem pequena chance de chuva e o tempo parcialmente ensolarado, para quem vai curtir aquela praia hoje na sexta-feira. Porto Seguro, tempo chuvoso, com mínima de 20, máxima de 26, probabilidade de chuva 7%. Em Vitória da Conquista, o tempo parcialmente nublado, com máxima de 24 e mínima de 14 graus. Probabilidade de chuva 8% lá em Conquista. Olha, a ex-primeira-dama, Fátima Barleta, sofreu um AVC e encontra-se internada na UTI em Ilhéus. O caso dela é estável, a família informou que o caso é estável e ela está internada no Hospital São José, na UTI, Unidade Intensiva de Terapia. Unidade de Terapia Intensiva. E nós vamos acompanhar. Ela foi casada com o ex-prefeito de Ilhéus, Valderico Reis. A ex-primeira-dama está internada, Vamos começar o programa de hoje com arte. Você que aprecia arte, que gosta de comprar quadros, você que acompanha pela internet o trabalho dos artistas, Hoje nós vamos conhecer aqui um pouco da história do Guido Lima. Bom dia, Guido. Bom dia, Bárbara, bom dia, minha amiga Raquel e toda a audiência de vocês. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco na sexta-feira. Bom dia, Bárbara, que bom estar aqui novamente. Maravilha. Eu vou dar uma lida aqui no currículo do Guido, que ele é bem extenso, E é bom para a gente poder conhecer a carreira, a trajetória dele,
O Guido começou em 1969, ele expondo na Galeria La Dome, em Salvador. Ele estudou no curso livre na Escola de Belas Artes. Ele também cursou licenciatura em Desenho e Plástica na UFBA. Ele fez diversas exposições de pintura a óleo, com destaque para Palacete das Artes, Galeria da Livraria Cultura em São Paulo, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Fundação Cultural em Salvador, em 1974. Também cenografia em diversos espetáculos de teatro infantil, né? Ganhou prêmios Martim Gonçalves como melhor cenógrafo baiano em 78 e 79. Trabalhou também com televisão na TV Aratu, que era a Globo na época, né? Foi criador e diretor por 10 anos do Grupo Teatro de Bonecos Puxa Vida, onde mais de 1000 apresentações em toda a rede estadual e municipal de Salvador. E ainda tem mais. Não é isso, Guido? Tem muita coisa. Que bom. E aí, vamos conhecer o seu trabalho hoje, Raquel? Vamos conhecer o trabalho do Guido? Isso, a gente já mandou algumas fotos aí para a produção. Mas antes da gente começar mostrando os quadros de Guido, ou até paralelamente, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, Guido. Guido mora em Ilhéus, atualmente, né, virou Grapiúna, virou aqui da região do sul da Bahia, mas Guido, você é natural de Salvador, correto? Natural de Salvador, né, toda a minha vida cultural e artística foi iniciada em Salvador. Né? Comecei a trabalhar com pintura e artes plásticas muito cedo, né? Fiz alguns trabalhos dentro da área de publicidade, depois entrei para o teatro, no Teatro Vila Velha, na época de João Augusto, fazendo o teatro. Não cenografia, comecei como ator. Começou como ator, mais coisa aí, viu? Comecei como ator, viu? Com o diretor João Augusto, que era um grande diretor na época, né? Que era da época do Teatro dos Novos. E daí eu comecei o meu envolvimento também com teatro, né? Depois passei a fazer cenografia, trabalhei muitos anos com o Deolindo Cecuti, que é um grande amigo, uma pessoa muito criativa, né? Diversos espetáculos infantis. E aí tomei gosto pela arte cênica e também comecei a escrever espetáculos infantis e dirigir espetáculos infantis. Também participei do Grupo Experimental de Dança da Bahia, embora não seja bailarino, porque na época esse grupo era um grupo que tinha artista plástico, tinha músico, tinha bailarinos, né? E fizemos muitos trabalhos, né? Com destaque assim, para o Pé do Caboclo, que era um trabalho de teatro itinerante, né, que percorria começava na Praça 2 de Julho, que é o Campo Grande, dentro do Teatro Castro Alves, e percorria. Foi lá que você conheceu sua esposa, nesse grupo? Porque a esposa dele, ela é formada em dança. É formada em dança. Na UFBA. Que legal. Beijo, Virgínia. Foi professora da UFBA de dança durante 8 anos, e depois tomamos a decisão de vir para Ilhéus, né, e mudamos um pouco o rumo das coisas. Paixão no teatro, né? Muito bom. Ele ali dirigindo, ela dançando. Guido, conta pra gente um pouco da sua arte, como é que você acendeu essa vontade de expressar nos quadros. Eu acho que a arte já nasce com a gente. Aliás, a arte faz parte, porque agora com essa coisa política aí, né, se criticou muito os artistas. Ninguém precisa de engenheiro, precisa de não sei o que, precisa de artista, né? A arte é importante para a vida. Né? Você hoje imagina assim, qualquer lugar do mundo, você pensa assim, Rio de Janeiro, você lembra do Cristo Redentor, que é uma obra de arte. Né? Exatamente. Então a arte está presente na vida da gente. E a gente não pode viver sem a arte, sem a música, né? Sem a dança e sem as artes plásticas. Isso é muito importante. E eu tenho essa paixão desde criança. Eu comecei a desenhar meus cadernos, eu tenho alguns cadernos da minha área da escola infantil, todo desenhado, né? Então eu gostei disso, minha mãe me incentivou também bastante e continuo fazendo isso, todos esses trabalhos que eu fiz de teatro, mas não parei de trabalhar com pintura. Sempre paralelo. Sempre pintando. Sim. Guido, ele é um artista realmente plural, multifacetado. Mas hoje você se expressa artisticamente através das pinturas, correto? Exatamente. Rafa, pode ir colocando já algumas imagens das pinturas de Guido? Pode ir falando, Guido. Quando eu vim para Ilhéus, eu vim com a intenção de fazer alguma coisa, né? Eu fiz uma exposição no Teatro Municipal de Ilhéus, onde a gente apresentou os meus trabalhos de pintura,
E Virgínia, minha mulher, Virgínia Moura, ela fez um espetáculo de dança para a abertura dessa exposição, né? Que ficou muito interessante. Sim. Vamos comentar os quadros? Você gosta de cores fortes? Então, ele tem um estilo próprio, né? Eu digo que os quadros de Guido não se parecem com o de ninguém e ninguém consegue imitar, devem já ter tentado. Enfim, o nu também está muito presente, mas fala, eu acho impactante esse sua nu pintura. que eu utilizo nas minhas pinturas, não é o nu da liberdade. Sim. Não é um nu pornô, Não. É um nu da liberdade, né? De movimento, das cores. Quer dizer, eu não tenho um compromisso com nada aí. Eu quero apenas expressar a coisa mais natural possível. São críticos? Tem alguma crítica na sua arte? Às vezes sim, às vezes sim. É que Por exemplo, esse quadro aí que está sendo mostrado agora, segura aí, não sei Rafa. se você nota ali que tem um pouco da cidade de Salvador, Elevador Lacerda, Sim. e tem um avião legal. ali, né, caindo. Eu não sei se vocês estão lembrados. Lá no fundo, não sei se vocês estão lembrados que na época da Copa do Mundo de futebol que foi aqui no Brasil, sumiu um avião, né? E todo mundo dizia assim, olha, o avião vai cair em Salvador, vai ser um ato terrorista e tal, né? Então esse quadro foi pintado mais ou menos baseado nisso aí. Legal. Muito bom. Passa para ele comentar o próximo, Rafa. Quem quiser ter acesso às suas obras, Guido, existe algum espaço que você demonstra? Onde é que fica armazenado? Olha, no momento eu tenho feito exposições, né? Aqui no Teatro de Ilhéus, por exemplo, eu fiz acho que umas 4 exposições. Fiz uma em 2011, depois fiz outras, né? Sim. Aqui, eu conheci Guido, inclusive, numa exposição que ele fez aqui, no Centro de Cultura. Foi no Centro de Cultura. Muito bom. Já tem... Ali eu acho que já tem 10 anos. uns 10 anos, mais ou menos. Legal. Sim. Essa é bem forte, né? Aí ele faz exposições e... eu faço exposições e eu tenho clientes, assim. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui em Ilhéus. E tem quantos quadros? Já tem 74 telas. Nossa! Um apaixonado pela pintura, né? Mas tem algumas pessoas que me procuram e tal. Eu não tenho hoje um lugar onde lugar você... Mas tem seu Instagram visitar. Que você coloca? Eu tenho o Instagram que é Guido Lima. Guido Lima. Você consegue oficial. Colocar por escrito, Rafa? Tudo junto? Pronto. @Guido Lima Oficial. Procura Guido não tem um arroba, é só Guido Lima Oficial. Não, porque na hora no Instagram, na hora de pesquisar, Guido Lima Oficial. Coloca mais alguns quadros, Rafa, para Guido comentar. E tem essa coisa, a sua arte, a sua expressão na pintura, tem essa coisa de céu e inferno, a gente observa bem figuras pintadas de vermelho com chifres. É alguma alusão a isso? Não. Espiritualidade, não? Não, assim, às vezes sim, né? Mas eu acho que a interpretação da pintura, vamos dizer, eu estou fazendo uma coisa, sim, mas as pessoas às vezes enxergam outra coisa completamente diferente, cada um vai de acordo com a realidade de cada um. Agora, não sei se vocês notam, assim, tem muita coisa teatral dentro dos meus quadros. Tem mesmo. Né? Sim. Que eu acho que é essa experiência minha com teatro de boneco. Transferiu para... As máscaras, eu fiz muita máscara para teatro. Esse mesmo aí parecem palhaços. É porque eu não gosto de dizer assim o que é. Porque a pessoa vai... eu já vi coisas incríveis assim. Eu faço pensando numa coisa, a pessoa interpreta de outra completamente diferente. Mas eu acho que tem uma coisa muito teatral assim dentro da movimentação, da dança, do teatro. Eu amo as cores que você utiliza e assim os tons e as combinações que você consegue fazer nos seus quadros, Guido. Sabe como você consegue misturar cores fortes? Normalmente as pessoas colocam uma cor forte e deixa o restante da pintura toda neutra. Você não, você ousa nesse sentido. Volta naquela lá, Rafa, aquelas são gestantes? Não. Volta aí, Rafa. Volta naquela lá. Essas são grávidas? Não. Não. É você que vai dizer. Pode estar fora de forma também. Exato, sim, entendi. A de lilazinho, né? Tá barrigudinha. Tá. E aí, o que as pessoas falam a respeito desse nu, Guido? As pessoas sempre interpretam como uma liberdade, como uma expressão artística? Ou... De uma forma geral, sim. Eu já ouvi uma ou outra pessoa, assim, muito pouca gente, que enxerga pelo lado da maldade da coisa, né? Sim. Mas eu acho que não. Inclusive, eu fiz uma exposição que
foram estudantes, crianças, para verem os quadros, né? E foi muito legal porque a professora falou que isso era a natureza da gente. Todo mundo tem o seu nu, né? Todo mundo uma hora fica nu em casa, na hora do banho e tal. Eu não vejo nada demais. Agora, existe um nu pornográfico, né? Que esse nu eu não utilizo, entendeu? E que quadro lindo esse. É bom de admirar, ali né? bem teatral esse, né? A coisa do teatro, os querubins, os cachinhos. E então hoje você mostra a sua obra através do Instagram, que deve ter seu contato pessoal lá, caso alguém se apaixone por uma das suas telas. Gente, essas telas, elas provavelmente não estão disponíveis, não. Ele só está mostrando a trajetória. Não, várias aí estão disponíveis. Por exemplo, uma parte dessas já devem ter sido adquiridas também, né? Tem algumas antigas que eu coloquei assim, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu venho fazendo. Por exemplo, essa daí já foi vendida. Tem aquelas preferidas? Tem algumas. Você conseguiria escolher entre seus quadros aqueles que... Olha, é incrível, né? Eu tenho algumas telas de 1974. Nossa. Que esse ano me marcou muito porque eu fiz uma exposição na Fundação do Pelourinho, que era muito forte na época, né? Fiz essa exposição e foi exatamente no dia que meu pai morreu. Nossa. Então, esses quadros me marcaram muito, né? Seu pai apoiava a sua arte? Apoiava. E às vezes o pai, ele quer que o filho seja, né, médico, advogado, dentista. Não, ele sempre dizia para mim assim, olha, você pode fazer sua arte, mas você pode ser um advogado, ser um médico, né? Um plano B. Mas apoiava. Preocupação de pai, né? E hoje você exerce mais como artista ou você tem outras profissões paralelas? Você está focado na arte? Eu também sou produtor de cacau. Cacauicultor. Sim, que legal. Inclusive, em parte, ele veio para Ilhéus por conta. Conta um pouquinho dessa sua vinda de Salvador. É o seguinte, a família de minha mulher, de Virgínia, é uma família tradicional do cacau, é a família Moura, de Camaquã. Inclusive, foi o pai dela que emancipou Camaquã. E a família dela tem a tradição que foram os primeiros a plantar cacau fora daqui dessa região de litoral. Né? Então, ela herdou essas fazendas e ela é mulher, né? E então eu estaria aqui para apoiar. E aí comecei a me dedicar nessa à agricultura, né? E gosto muito da região. Né? Eu tenho duas irmãs que são biólogas. Se apaixonou pela terra do sul da Bahia. Eu tenho 2 filhos que são biólogos, são doutores biólogos. Minha filha é casada com um biólogo doutor também. Sim, que bom. Ela fez o doutorado na França, né? E essa coisa da Mata Atlântica, dos animais. Já manda um beijo para ela. Da fauna e da flora. Manda um beijo para a filha. Vocês precisam fazer um passeio de baleia com ela. Elas têm uma empresa que chama Ecosul Turismo. Muito bom, lá, né? A gente já topou, Bárbara, a gente já aceitou esse passeio de baleia. O sol já está abrindo aqui. Então, quer dizer, essa coisa da natureza também está muito presente na minha vida, né? As árvores, os animais. Você se sente bem no meio do mato? Me sinto. E acaba sendo também Me sinto bem. Eu fui criado dentro do mar, né? Lá em Salvador. Meu pai tinha barco, né? Minha família de navegadores, muita gente da navegação. Quer dizer, eu fui criado no mar, mas quando eu comecei a frequentar aqui a Mata Atlântica, eu me apaixonei também. E tem o mar também, né? Continua essa relação. Eu moro em frente à praia agora. Próximo, né? Com essa relação com o mar. Então eu vou para lá e vou para cá, quer dizer, as duas coisas. Os produtores rurais têm uma polêmica, só entrar um pouquinho nesse assunto, depois a gente volta para a arte, que o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles estão invadindo, né, algumas terras, inclusive o movimento do Invasão Zero dos fazendeiros, eles têm combatido, resistido bem a essas invasões, inclusive tem tido desocupações, né? O que aconteceu agora foi o seguinte, havia o movimento terrorista, vamos dizer assim, né? Que invadia terras e tal. Nós criamos agora, os produtores rurais se uniram para se protegerem. Né? Então a gente criou e tem dado certo. Quantos produtores você tem ideia, Guido? Olha, todo dia está entrando gente e esse movimento agora já está um movimento nacional. Começou aqui na Bahia. A primeira ação desse grupo foi, inclusive, em Santa Luzia, né, que foram invadir uma fazenda, e o sindicato de Camaquã comunicou a todo mundo e apareceu mais de 100 produtores
todo mundo de carro, todo mundo foi para lá, não deixou... Pequenos e grandes. Todo mundo que tem, porque os produtores, todos eles são afetados, né? Porque fica parecendo que somente os grandes produtores, né, têm suas terras invadidas. Então, isso é importantíssimo. Mas os pequenos também estão em risco, correto? Todos estão em risco, Todos, todo mundo. Inclusive hoje, quem tem casa que está desocupada, né, quem tem sítio, está todo mundo hoje correndo esse risco de perder o seu patrimônio. Eles alegam, o MST, que só invade terra improdutiva, mas na verdade o que a gente observa é o contrário, né? Eles, na verdade, assim, por exemplo, eles querem fazendas na beira do asfalto, com uma estrutura muito grande, que tenha gado. Eles, a primeira coisa que fazem é matar o gado, entram na sua casa, consomem o que se você tiver vinho dentro de casa, tal, consomem tudo, destroem a sua plantação, que é para plantar feijão e arroz. E todo mundo já sabe que a produção, por exemplo, de arroz do MST, que todo mundo, estão produzindo produtos orgânicos e tal, é 0,14% da produção. Isso não vai alimentar ninguém. Isso é uma forma, está sendo utilizado politicamente, né? Esses grupos estão sendo utilizados politicamente. Na verdade, a reforma agrária, que eu sou a favor da reforma agrária, o Brasil tem muita terra improdutiva. Sim, terra que o governo, que já é do governo. Exatamente. E que ele pode ceder. Então, por exemplo, lá junto da minha fazenda, existe um assentamento que a fazenda foi comprada pelo INCRA na época de Fernando Henrique e dividiu em lotes e criaram uma associação e funciona. Então, isso é uma reforma agrária. Sim. Né? Agora, invadir, destruir, né? Exato. Voltando para a arte. Para a arte que aquece. Eu gostei da legenda ali que Rafa colocou, viu? Criei, a arte que aquece o coração. Voltando para a arte. Sim, aí vamos conhecer mais um pouquinho. Você também foi produtor de teatro? Eu produzi, dirigiu e fui cenógrafo, roteirista fui figurinista. Foi muita coisa. Porque dentro do teatro, né, quer dizer, quando você vai trabalhar a parte visual do teatro, você acaba se envolvendo com toda a área visual, né, que a cenografia e o figurino, às vezes, porque às vezes as produções não tem como contratar um figurinista, né, um cenógrafo e tal, então a gente fazia o pacote, né, e adereços também, aderecistas, né, teatro infantil. Né? Sim, conta um pouquinho pra gente do grupo Puxa Vida. O grupo Puxa Vida é um grupo de teatro de bonecos, né, que a gente começou, não sei se é da época de vocês, existia a Vila Sésamo, né? Eu adorava. Pronto, a Vila Sésamo vocês já pegaram, né? Então a Maria Amélia, que era uma das pessoas da Vila Sésamo, foi para Salvador, deu um curso de teatro de bonecos na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, né? Aí eu tomei esse curso e formamos um grupo. O primeiro grupo era da universidade, era da escola de teatro. Formamos um grupo, apresentamos aqui em Itabuna, inclusive, esse grupo, né? E aí eu me entusiasmei. Na escola de teatro tem um cenógrafo que é uma pessoa que eu aprendi muito com ele, chamado Hackler, que hoje ainda é professor da escola de teatro, que é um cara muito habilidoso para fazer isso. Então, existia uma oficina de teatro dentro da escola de teatro e a gente começou a fazer bonecos, né? Mas não era só o mamulengo, que é aquele boneco que fala com a mãozinha, né, que você mexe com a mãozinha, mas mexe a boquinha dele. Porque você pode misturar esses bonecos, né? E aí comecei com esse grupo e depois eu resolvi montar esse grupo chamado Grupo de Teatro de Bonecos Puxa Vida, né? Aí legal. eu construí o teatro, era um teatro desmontável. Eu levava no meu carro, a gente montava tudo, abria o espetáculo. Isso foi que ano, Guido? Isso foi no início dos anos 70. Sim. Não me lembro agora exatamente. A gente nem tinha nascido ainda, né, Bárbara? Não vou nem falar que eu não nasci, 70, né? Foi uma época de muita criatividade, né? Então, eu convidava músicos, assim, músicos que depois se tornaram músicos famosos, né? Como Zelito Miranda, que acabou de falecer, forrozeiro, trabalhou muito tempo comigo. Então a gente levava esses espetáculos para praças, praça pública, levamos para vários festivais, que existiam os festivais de teatro de bonecos, e apresentávamos nas escolas,
a Fundação Cultural do Estado da Bahia patrocinava, a gente fazia um projeto, mandava para lá, e aí a gente fazia. Tem fotos no seu Instagram dessa época? Eu tenho fotos. Se não tiver, pronto. Gente, vocês que já estão seguindo, olha, a Rafa colocou ali, ó, Guido Lima Oficial, vocês que já estão seguindo, encontra essas fotos para postar no seu Instagram, para a gente poder acompanhar, legal, né? Como a gente não tinha preparado essa temática, as fotos não estão sendo exibidas aqui, pode seguir Guido lá no Instagram, que ele vai postar as fotos lá desse teatro, desse grupo. Então, o Teatro de Bonecos é muito interessante. Eu fiquei encantada só de ouvir a história. Todo mundo pensa que é só para criança, com aquela vozinha. Não. Você faz, é um teatro. Existem grupos assim, vocês podem depois pesquisar. O grupo Giramundo de Minas Gerais, que é fantástico. Né? Então a gente trabalhava com bonecos grandes e tal. Eram verdadeiros espetáculos, as crianças e os adultos. Os adultos se divertiam muito. Então fizemos inclusive para a empresa, final de ano. As empresas contratavam a gente para fazer, era como a gente ganhava dinheiro. Mas a gente fazia também em sanatório, fui no Juliano Moreira. Escolas públicas. Porque eu tive uma época uma amiga minha que era psicóloga e que tinha esse envolvimento dentro dessa área. E a gente fazia, né? De graça, fazia em praça pública lá em Salvador, fizemos várias vezes. Que trabalho lindo, que trabalho lindo muito mesmo. Bom. Foi bom conhecer o Guido. Tem mais alguma pergunta, Raquel, para ele? Não, só o desejo, né? Agora quero acrescentar algumas coisas assim. Quando você se envolve com a arte, né? Eu falo assim, a arte de uma forma geral, com teatro e tal, né? Eu trabalhei em rádio, eu trabalhei no IRDEB. Olha aí, tem história boa. Né? Porque eu estava na televisão na época e o IRDEB estava com uma proposta interessante, estava se montando a televisão, a TV educativa, mas na época só tinha a rádio de ondas curtas, que o IRDEB era, na época do Antônio Carlos Magalhães, era um negócio fantástico. Né? Se produzia livros lá, produzia programas para brasileiros que moravam em qualquer parte do mundo por ondas curtas, e tinha o programa da FM, a gente entrevistava artistas e tínhamos vários programas de música, chorinho, música clássica, né? Isso foi interessante, essa experiência. E aí dentro dessa coisa aí, do IRDEB, depois eu saí, o IRDEB mudou completamente, depois que trocou o governo, eu fui para a Fundação Cultural, aí trabalhei no Teatro Castro Alves. Lá no Teatro Castro Alves, criamos o teatro, lá você tem o Teatro Castro Alves, que é uma sala acústica maravilhosa, para grandes espetáculos, você tem a concha acústica, que é uma coisa popular, e faltava uma área intermediária, que era um teatro menor. Né? Então eu entrei com um projeto que é a Sala do Coro do Teatro Castro Alves, que a gente fez, e inaugurei com um espetáculo que eu fiz também a cenografia. Sala do Coro do Teatro Castro Alves, é um teatro. Ah, o projeto foi seu? Foi meu. Caramba. E, quer dizer, meu junto com a equipe que estava lá. E inaugurei esse teatro com um espetáculo chamado Choque, que eu fiz a cenografia, né? Fiz toda a ambientação, era um teatro de arena, que depois se transformou, agora é um palco, é um teatro muito bom. Eu não sei como é que está agora, mas é um teatro muito bom. Então você acaba se envolvendo com tudo, né? Você está ligado em tudo. Seminários, tudo que se fazia na época, eu participei. Bem legal sua história, amei conhecer, Guido. Prazer ter você aqui com a gente. Parabéns mesmo. Muito obrigado por vocês terem me convidado, Raquel. Pela sua trajetória maravilhosa. E fica o convite, viu? Quando tiver exposição ou quando tiver algum projeto, viu? Fica o convite de retornar aqui na TVI. Muito obrigado. Viu? Gratidão. E a Raquel trouxe o que pra gente hoje? Trouxe uma notícia da Comenda 2 de julho, que ontem foi concedida ao nosso escritor e poeta itabunense Ciro de Matos. Comenda 2 de julho, é a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Esse evento foi ontem, dia 10 de agosto. Uma comenda que já receberam Divaldo Franco, o médio Divaldo Franco, já recebeu essa comenda, o escritor Joaci Góes, o professor Albino Rubi. Então, várias pessoas já receberam essa comenda. Perdão. E ontem foi o dia do nosso Ciro, nosso escritor, nosso poeta Grapiúna. Lembrando a trajetória fantástica. Deixa eu só comentar as fotos. Aí nessa foto aí, a gente vê... Volta aí, Rafa, na anterior.
Ciro de Matos, pronto, essa de... Eu não vou reconhecer todo mundo, mas aqui o escritor Ciro de Matos recebendo a comenda ali de blazer branco, a sua filha, Josefina, que fez um discurso muito emocionante, pode passar. E tem aquela outra foto ali que tem ali o discurso de Ciro de Matos agradecendo a honraria, e nessa foto Ciro e a primeira-dama da poesia, nossa querida Marisa, ao lado dele no momento da chegada dele. Lembrando assim que Ciro de Matos ele tem uma trajetória fantástica, ele tem 65 livros pessoais. No total, Ciro tem mais de 90 livros publicados e membro de várias academia de Letras da Bahia, Academia de Letras de Itabuna, Academia de Letras de Ilhéus, membro do Pen Clube do Brasil, primeiro doutor honoris causa da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Então, a trajetória é fantástica. Essa comenda ela foi projeto do deputado Marcelino Veiga. Oi, Rafa. Tem, mas eu preferia melhor não. Bárbara, tá com o microfone. Essa comenda ela foi projeto do deputado Marcelino Veiga. E foi uma cerimônia belíssima, foi transmitida ontem pela TV Alba. Eu gostaria de estar lá pessoalmente, mas infelizmente não foi possível eu estar pessoalmente, mas fiquei acompanhando, assistindo tudo em tempo real. Então quem quiser também conferir essa cerimônia, procura na TV Alba no YouTube. Então parabéns ao grande escritor Ciro de Matos, parabéns por todos os seus livros, parabéns pela sua trajetória e parabéns por essa comenda 2 de julho. Muito bom, Raquel. Pois é, a Raquel Rocha sempre está aqui nas sextas-feiras, né? Sextou no TVI, e no TVI News tem música, tem arte. Você acompanhou a entrevista com o Guido Lima agora e conheceu um pouco da carreira dele, né? Isso, Raquel. E agora tem o Júnior Silva, que ele é cantor, e ele vai estar daqui a pouquinho com a gente também, né? Ele vai dar um alô logo aqui para você e em seguida que vai ser a participação dele, né? Isso. Bom dia, Júnior, bem-vindo. Bom dia, Bárbara, bom dia, Raquel, bom dia a todos da TVI. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Né? E daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo aquele som, falar um pouquinho da nossa carreira, é isso aí. Isso aí, fica à vontade aí. E Raquel, o que mais que tem para contribuir? Então, só parabenizar a TVI pela campanha do Agosto Lilás. Eu não pude estar presente no lançamento por conta de uma emergência com o paciente. Enfim, psicóloga, ela às vezes tem que estar disponível, né, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando surgem as emergências. Mas quero parabenizar a TVI por essa campanha importantíssima, Bárbara. A gente precisa sim falar do combate à violência contra as mulheres. Então, inclusive vim de Lilás aqui, pelo Agosto Lilás. Por isso. E a gente precisa realmente disseminar informação, disseminar conhecimento, falar sobre a Lei Maria da Penha, para que a gente possa proteger nossas mulheres, né? Por nenhuma Maria a menos. Lembrando que o país ele está em 5º lugar no índice de feminicídio. Nós somos o 5º país que mais mata as mulheres no mundo. Esse número é muito, muito alto. A gente fica atrás somente de El Salvador, Guatemala, Rússia e um outro que eu não vou lembrar agora. Mas assim, pensar na quantidade de países que tem no mundo, a gente está nessa escala vergonhosa aí de 5º país no mundo, né, de violência contra a mulher. Então realmente essa campanha ela é de extrema importância, e só parabenizando a participação da TVI no Agosto Lilás. Muito bom, Raquel. Esse tema é importante que a Raquel está falando, do Agosto Lilás, que é uma campanha que a TVI está acompanhando, que está promovendo também, né, para divulgar esse enfrentamento contra a violência doméstica, né? Inclusive, Raquel, a gente observa o caso de feminicídio em Itabuna e Ilhéus, né, recorrentes, e a gente se entristece. A mensagem que a gente quer passar realmente é que essas mulheres tenham coragem de denunciar para sair desse ciclo vicioso e para não chegar ao ponto, né, do feminicídio. Na verdade, é algo bem preocupante. E lembrando que o feminicídio ele é a etapa final de um processo de violência que começa muitas vezes com o fato do homem se sentir dono da mulher, com o fato do homem
Tava vendo ali o enquadramento, Rafa. O fato do homem, muitas vezes, se sentir eu tô com um probleminha no olho. Se sentir dono da mulher, o homem, ele quer mandar em como a mulher se veste, quer mandar nas amigas da mulher, quer dizer vá para tal lugar ou não vá para tal lugar. Então é um processo que começa dessa forma, depois vem altera a voz, depois segura no braço, sacode a mulher. Então, essa escala de violência, ela é gradual e vem aí a violência física de fato, né? Socos, agressões, termina no fato do feminicídio, normalmente quando a mulher quer colocar fim nessa relação, ou seja, o homem se sente dono dessa mulher de tal forma que ele não aceita quando essa mulher ela quer colocar fim na relação. Lembrando que quando a gente fala de feminicídio, a gente não está falando somente da violência, ou quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não fala somente da violência física. A gente tem a violência sexual. Não é porque a mulher é casada que ela tem a obrigação de ter relação sexual com o marido. Então, se ele forçar, se ele obrigar a mulher a fazer sexo, é uma violência sexual, é um estupro, mesmo que aconteça dentro do casamento. Nós temos violência sexual, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial e a violência física. Então, não é só um tipo de violência, né? Violência moral, o homem difamar a mulher, o rapaz que recebe fotos íntimas da mulher e divulga essas fotos, mostra para os amigos, isso é uma violência moral. Violência psicológica, a forma como o homem muitas vezes ele diz coisas para abalar a autoestima da mulher, para diminuir, para humilhar a mulher, violência psicológica. Violência patrimonial, o homem que quer mandar no que a mulher ganha, no dinheiro da mulher. Tem homens ainda que impedem a mulher de trabalhar. Outros, a mulher trabalha e ele gasta o dinheiro dela. Então, são várias formas de violência que existem, que vão além da agressão física, mas elas normalmente estão interligadas. Se existe a violência física, existe também aí a violência psicológica. Ele também humilha essa mulher, ele também ofende essa mulher. Então, esses vários tipos de violência normalmente acontecem ao mesmo tempo, e a violência física não acha que vai ficar naquilo mesmo, porque ela evolui. À medida que a mulher vai aceitando e vai perdoando, só piora. Essa situação vai se agravando. Inclusive, tem um ciclo da violência. As mulheres que já viveram, elas sabem bem isso. Tem aquela fase que é a fase lua de mel, que o homem tá um amor carinhoso, chega em casa carinhoso, a Raquel é psicóloga e ela tem propriedade para falar o que ela está dizendo. Então, você que está em casa assistindo, pega essas dicas para você não ficar enganada. E infelizmente, viu, Bárbara, é muito comum na clínica mulheres que sofrem violência e mulheres de todas as classes sociais. Então, pra gente te perguntar, desmistificar essa coisa de que só mulher de classes sociais mais baixas sofrem violência. Tá vendo? Infelizmente, é muito presente na clínica essa questão da violência contra a mulher. Então, tem aquela fase da lua de mel, que é quando o homem tá bonzinho, o homem tá tentando agradar. Depois, ele vai entrando num ciclo de irritabilidade, que a mulher já não pode mais falar nada com ele. Esse ciclo de irritabilidade, ele culmina no ato de violência, de agressão. Na sequência, ele pede desculpa, diz que se arrependeu, que não vai fazer aquilo nunca mais e reinicia o ciclo. Tem aquela fase da lua de mel, que ele tá bonzinho, tentando agradar a mulher. Que é a fase da lua de mel, né? Dizendo que mudou, que isso nunca mais vai acontecer, e esse ciclo, ele se repete várias vezes. Então, assim, não ache você que é mulher que o homem vai mudar, sabe? Se ele não fizer nada nesse intuito, se ele realmente não fizer um acompanhamento psicológico, se ele não tiver disposto a mudar, sabe? Infelizmente, na maioria das vezes, as palavras, elas são vazias, as promessas são vazias e elas não se concretizam na realidade. Então, denuncie. No primeiro tapa, na primeira agressão, vá à delegacia da mulher e denuncie. É isso mesmo, Raquel. A gente observa também que existe uma resistência das mulheres por esse detalhe que a Raquel mencionou, né?
psicologia, no caso dela perdoar, dessa encenação do parceiro, da fase da lua de mel, de fingir que está tudo bem e depois retorna aquelas mesmas agressões psicológicas ou até agressões físicas mesmo. Ele começa verbalizando e depois ele concretiza. A polícia especializada nessa área, a Delegacia da Mulher, tem dificuldade por isso, porque às vezes a mulher dá a queixa e depois ela mesma retira a queixa. Então ela vai, perdoa, se arrepende e aí volta o agressor a agir novamente. No seu consultório, Raquel, quando você já trabalha, recebe esses pacientes assim, são casais, são famílias, mulheres, são homens, né? Qual a principal queixa? Como é que começa essa agressão? Quais os sinais? Muitas vezes as mulheres elas procuram esse suporte, né, psicoterápico, depois de passar por situações muito traumáticas e depois de já ter colocado fim nessa situação. E aí é como se elas tentassem juntar os caquinhos mesmo, porque a mulher ela fica com a alma destruída depois de passar por uma situação como essa. Então, muitas vezes ela já conseguiu, graças a Deus, colocar fim nesse relacionamento. Tem aquelas que ainda vivem um relacionamento abusivo e elas procuram a terapia para poder se fortalecer e conseguir colocar um fim nessa relação abusiva. E o mais comum é aquela violência muitas vezes velada, né? A violência travestida de pseudo-cuidado, de eu faço isso porque eu amo você, eu explodi, eu perdi o controle, porque eu tenho ciúmes, é proteção, é cuidado. E a gente sabe que não é proteção e não é cuidado, né? Na verdade, é violência. E aí esse ciclo, né? Pede desculpas, coisa e tal. E muitas vezes a mulher ela não sabe identificar. E a gente precisa começar a trabalhar isso com adolescentes. Então, sempre que uma escola me chama para falar de violência contra a mulher, eu acho sensacional. Porque você tem que dizer para aquela menina de 13, 14 anos que ainda não teve seu primeiro namoradinho, que não é normal o seu namoradinho gritar com você, que não é normal o seu namoradinho debochar de você, não é normal ele fazer piada sobre você, não é normal ele pegar no seu braço, não é normal ele gritar com você. Não é normal ele exigir que você vista uma roupa X ou roupa Y. Não é normal ele querer mandar nas suas roupas, não é normal ele querer que você faça algo mais íntimo, deixe ele tocar em um lugar mais íntimo que você se sente desconfortável como prova de amor. Porque isso é o que acontece muitas vezes, né? Você tem que provar que você me ama e aí ele vai forçando a menina e vai avançando ali diversas etapas, muitas vezes quando a menina não está preparada ainda para ter intimidade sexual. Então, falar sobre isso, principalmente para as meninas, é de fundamental importância, Bárbara. Então, sempre que eu atendo também adolescentes, eu trago essa temática também para o atendimento. E quando eu identifico esses primeiros sinais, eu faço esse alerta, olha, isso é um sinal de violência. E isso, se você não der um basta agora, isso vai se agravando com o tempo. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer também com adolescentes, antes que elas comecem a se acostumar, a achar que é normal. Que é normal. E que se ela encontrar outra pessoa vai ser igual. Não vai. Viu? Nem todos os homens são agressores, nem todos os homens são violentos, nem todos os homens são babacas, tá? Existem homens de bem aí, existem homens decentes. A gente tá dizendo que ele não é babaca. Babaca pode falar? Graças a Deus. Existem homens decentes, existem homens que respeitam a mulher. Então você está com a pessoa errada. Se você está num relacionamento não é o fim do mundo, né? abusivo, você está com a pessoa errada. E você pode dar sim um fim nessa relação. Evitar o trauma desde cedo. Pode falar isso desde pode cedo. Falar e evitar antes o que trauma aconteça desde cedo, né? Algo pior, porque a mulher vai tolerando. Quando ela tenta dar um basta, o homem se sente dono dela de tal forma que aí acontece o feminicídio. O feminicídio normalmente acontece quando a mulher está tentando terminar essa relação. Quando ela termina e ele está tentando voltar e ele percebe que ela não quer voltar. Aí é que acontece o feminicídio. Isso é confirmado nas Raquel, notícias que a gente parabenizar o que você falou e o que me chamou a atenção desse trabalho com os adolescentes dentro do que achar normal, né? Porque hoje, para a galera jovem, hoje tudo é normal. E aí, como eu falei, evitar o trauma desde cedo, porque o que se acha normal hoje, aquela menina vai
absorvendo aquilo ali, guardando para si, porque acha que a galera acha que é normal e não é. Então evita o trauma desde cedo. Parabéns pelo trabalho. E as mulheres, as adolescentes, as mulheres maduras, elas têm muita vergonha em relatar para outras pessoas que elas sofrem violência e sofrem abuso. É uma vergonha como se elas fossem ali a errada, elas são vítimas. Mas eu fico sempre muito feliz quando a mulher ela tem coragem de denunciar, ela tem coragem de relatar, porque normalmente as mulheres se calam, elas sentem muita vergonha de estar passando por aquela situação. E uma rede de apoio é de fundamental importância. Porque é você falando ali para sua mãe, para sua tia, para sua irmã, para sua sobrinha, para sua filha, você relatando isso para suas amigas, que você vai encontrando essa rede de apoio que vai te fortalecer. As pessoas vão dizer, você não precisa disso. Claro. Você não precisa disso, a gente está aqui para te apoiar. E com essa rede de apoio a mulher se sente fortalecida. Então, é outra coisa também que a gente incentiva. Comece a contar o que está acontecendo para as pessoas que são de sua confiança e buscar esse apoio, porque esse apoio ele é fundamental no momento que a mulher ela consegue dar um baixa nesse relacionamento abusivo. É verdade, é muito importante buscar relacionamentos saudáveis, algo que te faça bem. Se você vê que isso está sendo destrutivo, é você que está te ofendendo, que está te diminuindo, né, que está te controlando, não é de Deus, não é uma coisa boa para sua vida, é melhor você virar essa página. Inclusive algumas igrejas me chamam, eu acho fantástico, né? Algumas igrejas me chamam. Sim. E aí, com todo respeito ao espaço da igreja, eu já fui em igrejas, por exemplo, que as mulheres não podem mostrar o ombro. Eu falo, bom, é uma regra ali da igreja. A mulher que frequenta aquela igreja, ela não é obrigada, ela está frequentando, ela aceita aquela regra, ela aceita aquela doutrina ali. E aí, por respeito àquele espaço, ela não mostra o ombro. Sim. Né? Por respeito ao espaço, tranquilo. Mas aí eu trato de todas essas temáticas dentro de um espaço, muitas vezes, que fala sobre essa questão, né, de que o homem é o cabeça da relação. Dentro do que está ali naquele espaço, com todo respeito, eu vou... E aí eu peço sempre para os homens estarem presentes. Normalmente fala, mês de março, né? Uma palestra para as mulheres. Eu falo, deixa os homens virem. Abre para os homens também, porque os homens precisam ouvir isso. Saber. Sabe? De que a mulher, ela sabe como ela deve se vestir. A mulher da igreja, ela sabe como ela deve se vestir, de acordo com a forma como ela quer se vestir. Não precisa do homem ali fiscalizando a vestimenta da mulher. Então, até nesses espaços religiosos, graças a Deus, eu consigo falar sobre essa temática. Infelizmente, dentro de algumas doutrinas, existe o machismo, existe essa questão de impor mesmo. Não é nem questão de ensinar a doutrina, a religião em si, é de imposição mesmo. Então, é importante, sim, isso aí, dentro das igrejas também. Eu fico feliz quando alguma igreja me chama e eu vou lá e, com todo respeito àquele espaço, eu coloco todas as questões que eu coloco em qualquer outro espaço. Graças a Deus a aceitação é boa. No final as mulheres vêm falar comigo, coisa e tal. Alguns homens vêm dizer que refletiu também sobre o que foi dito. Então é isso. A gente tem que falar sobre a questão da violência contra a mulher em todos os espaços, nas escolas, nas igrejas. E aqui também no TVI News. Gratidão, Bárbara. Muito bom, Raquel. É verdade, eu concordo com sua fala. Raquel, vamos conversar um pouquinho aqui com o Júnior Silva. Daqui a pouco vai ter o quadro Trilhas da Sustentabilidade para você acompanhar aí sobre meio ambiente, muita coisa interessante aí que está trazendo aí o Guilherme. E vamos falar um pouquinho aqui com o Júnior Silva. É isso, Júnior? Oi, Bárbara, é isso aí. Júnior, que você é cantor, você trabalha na noite. Conta pra gente um pouquinho da sua carreira, como é que você se interessou em se tornar cantor. Então, Bárbara, é uma carreira, profissionalmente falando, de um pouco mais de um ano apenas, né? Mas nascido e criado no ambiente musical desde pequeno, né? Vivi esse ambiente musical, famílias de músicos, né? Trabalhei antes de me tornar cantor profissional na parte técnica, né? Então, cresci e vivi nesse ambiente musical e aí, mais ou menos há uns 2 anos, desde 2020, já vinha querendo, né, startar esse projeto da música, né? Mas aí veio a pandemia, travou e aí
em 2022, precisamente, né, com o incentivo dos amigos, da família, né, você tem que estar, você tem que ir e tal, e aí, assim eu fiz, né, criei coragem, trilhei esse caminho, graças a Deus, né, tá dando certo, né, tá fluindo, né, e estamos aí um pouco mais de um ano já na noite aí, levando alegria para todos aí, né? E agora, mais recente, ontem precisamente, né? Terminamos o processo de gravação da primeira música, né? Autoral. Então, assim, um brinde e um presente em comemoração a esse 1 ano de carreira, né? Que a música Continua Ciumenta, né? Breve vai estar aí nas plataformas digitais, né? Concluímos o processo de gravação ontem, né? E então aí a partir da próxima semana acredito que já esteja já nas plataformas aí, a galera vai poder curtir. Maravilha, muito bom. E essa música você vai lançar aqui na TVI agora ou não? Sim, inclusive tem aí um trechinho do refrão, né? Que inclusive eu postei ontem também no Instagram pra galera já curtir. Eu coloquei, né, no grupo Rafa Aquele. Então, sim, então se puder soltar aí pra galera. Solta aí, Rafa. Ver o Júnior lançando a música nova, né? Ainda tá. É isso aí, é um pré-lançamento, né? Que honra, inclusive. A gente vê né? músico sem o violão. Assim, como foi tudo muito corrido, né? Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer, né, na capela e mostrar esse trabalho aqui, ficou sensacional. Mas você trabalha na noite, assim, você trabalha com instrumentos? Sim, assim, a gente tem a banda, né, mas assim, a composição do barzinho vai de caso a caso, né, normalmente o comum é eu estar tocando nos barzinhos acompanhado do meu tecladista. Sim. Né, mas, por exemplo, recente eu toquei no Carpe Diem, pode falar o nome? Pode. No Carpe Diem, né, tá acompanhada bateria, guitarra e baixo, então vai muito do local. Sim. Né, mas semana retrasada nós participamos do Itapeiro dos Bairros, lá no condomínio São José, então foi a banda completa, né, então faz muito da ocasião, né, mas no comum normalmente, quem por exemplo for hoje no Bar Serra Pelada, né, já antecipando a agenda, hoje a partir das 19 horas na cabeceira da Ponte do Mangabinha, vai estar curtindo meu som lá, acompanhado eu e o meu tecladista, a gente fazendo esse som massa pra galera. Sei. Enquanto o Rafa prepara, posso fazer pergunta, né? Eu sou admiradora da música, dos músicos e principalmente dos músicos da noite, mais do que dos artistas famosos, porque eu sei que não é fácil você tá ali cantando 2 horas, às vezes mais, né? Enquanto num ambiente extremamente barulhento, num ambiente em que nem sempre as pessoas estão prestando a atenção que vocês merecem. Eu vou sempre que tiver um músico, você nunca vai me ver sentada de costa para um músico, num bar ou num restaurante. Bom. Minha cadeira vai estar sempre posicionada de frente para ele. E eu sou daquelas ainda que bate palma e puxa palma, sabe? Puxa palma, começa a bater. Muito bom. Eu vou te agradecer por todos, né? Porque existe sim essa situação da gente estar ali muitas vezes tocando e as pessoas não tá. Claro, tem gente que vai ali para tomar uma cerveja e tal, quer ouvir uma música e tal e esquece que ali tem alguém fazendo uma arte para ele, né? Mas enfim, vai de pessoa para pessoa, você, né? Então, tomar sua cerveja, conversar e ter a devida atenção, né? Sabe? Então... É possível eu estar aqui conversando com você e estar assistindo alguém, dando atenção e apreciando o que está acontecendo. E eu tenho diversos amigos que tocam na noite e eles relatam assim o quanto é difícil, né? Às vezes até na hora de encerrar, do dono ali do espaço querer que fique um pouquinho mais, o coitado já não tem voz. Raquel, perder noite em si já é difícil, né? É difícil, assim, e é um tema, vou lhe dizer assim, polêmico, porque é como você falou, tocar 2 horas é o meu sonho, tocar 2 horas, porque assim, inclusive é uma luta que nós estamos buscando, né, junto aos estabelecimentos, para que nos valorizem, claro, principalmente financeiramente. Sim. E principalmente essa questão da quantidade de horas. Porque hoje são poucos os estabelecimentos comerciais, barzinhos e casas de show que propõem pra gente tocar 2 horas, por exemplo, 3 horas. Todo mundo quer 4, se deixar 5. Não tem voz, não tem garganta, você prejudica então, assim, a sua voz. É muito complicado. A gente tá, né, aos poucos, os músicos se unindo para poder a gente
chegar no nosso lugar, Excelente, vocês que é isso, querer que nos valorize. Claro. Nos valorize não só financeiramente, mas também que nos dê condição melhor. Porque assim... Não tem um sindicato dos músicos, não? Não tem sindicato. Assim, uma associação. Uma associação. Assim, a gente... Por exemplo, existe aquele barzinho grupo, que não respeita o músico, porque tem barzinho que não respeita o músico. Sim. Restaurante que não respeita o muitos, músico. Eu conheço infelizmente falar isso, mas muitos, assim... Eu conheço algumas histórias aqui do músico pedir uma garrafinha de água e no final da noite o restaurante cobrar aquela garrafinha de água. Eu mesmo já passei por isso. Então, olha que coisa absurda. Não valoriza. Quando eu ouço essas histórias, eu não vou nesses lugares. Esses lugares que eu já ouvi histórias de desrespeito ao artista, ao músico. Você se recusa a ir, né? Eu me recuso a ir. Às vezes as pessoas querem marcar alguma coisa, eu falo, lá eu não vou fazer. Tem que valorizar essa assim, enquanto tem isso aí, não generalizando, tá, gente? De exceções, graças exceções, a Deus, porque assim, boa parte dos bares que eu toco, que eu trabalho, me tratam super bem, me tratam o meu pessoal super bem, sabe? A maioria tem sim suas exceções, como falei. Eu já passei por a situação de chegar no final do dia e o dono do estabelecimento cobrar a água que a banda tomou, entendeu? Que absurdo, né, Júnior? É e demais. Outra coisa, entendeu? o couvert, às vezes você vê um ambiente cheio ali, todo mundo pagando aquele couvert artístico. Eu já cheguei para amigo meu falar, poxa, hoje a noite tá boa, né? Porque eu vi o valor do couvert, eu fiz a conta pela quantidade de mesas cheias. Ele falou, mas a gente não recebe isso tudo. Normalmente. Eu falo, opa, eu pago minha conta, o que eu consumi. Eu pago 10% do garçom e pago o couvert. E o couvert não é repassado pro essa questão pro artista? Do couvert, essa questão aí assim, eu vou assim, até para você entender, essa questão do couvert vai muito da estratégia do músico, porque assim, nem sempre para nós é vantagem acertar o contrato pelo couvert, porque é um risco. Às vezes é melhor o preço fixo. Isso, é um risco porque, por exemplo, vai que naquele dia a cidade está bombando de eventos e a casa não lota, por exemplo. Então, isso é um risco. Então, assim, eu particularmente eu não gosto, eu prefiro ter o valor fixo ali, certo, acertar o contrato nosso é esse, porque assim, garante o trabalho de todo mundo. Todo mundo sabe que vai receber o seu, ainda mais você que vai várias pessoas, então, né? assim, Porque você nunca se apresenta sozinho. Não. Então no seu ainda é dividido, isso, né? Então, assim, para nós... A maioria dos cantores, né? Isso, então essa questão do cover fica muito a cargo da estratégia do músico, o que é que ele quer. Por exemplo, já aconteceu a situação de eu fechar um contrato, um valor mínimo, mais porcentagem do cover, beleza, massa, isso pode acontecer, entendeu? Mas em sua maioria sempre esses valores mais pré-estabelecidos, né? E assim, dentro do que você perguntou da dificuldade, é difícil, não é fácil. A vida na noite assim não é fácil, porque a gente perde noite, a gente não tem hora para se alimentar, e fora essa questão da valorização, sabe? Exato. Então assim, e o que pesa mais, você estava falando sobre criar uma associação, é que infelizmente, que é onde a gente está trabalhando, quando eu falo de juntar alguns músicos na mente de cada um, é isso, é de ir um por um, porque infelizmente vai ter aquele que vai fazer. Que vai aceitar. E eu entendo, Bárbara Raquel, que assim, ninguém sabe a dor do outro. Às vezes o cara vai aceitar tocar 4 horas ali por R$200, por exemplo, porque ele precisa, beleza. Mas assim, a massa em geral precisa se conscientizar referente a isso. E assim, eu queria aproveitar o espaço e registrar que a gente tem um grupo chamado Podpest, né? Inclusive sob a liderança de Fernanda Dória, inclusive mandou um abraço para ti, Bárbara, e falou, pede para a Bárbara me convidar. Fernanda e todo mundo Podpest, aquele abraço. É um grupo de mais ou menos 35 músicos, contando músicos mesmo e cantores são mais ou menos uns 15, que tá todo mundo junto nessa vibe de buscar esse espaço, né? De tentar falar a mesma língua. Se Bárbara vai tocar 3 horas aqui na TV News, pronto, Júnior Silva, você também vai tocar 3 horas, Raquel, você vai tocar 3 horas, para que todo mundo fale a mesma língua e mostre para os contratantes que, peraí, não, tá todo mundo
alinhado e eu entro esse nesse... é o padrão de preço. Isso. Ou eu entro nesse conceito ou eu fico sem músico, que o que a gente quer mostrar para os contratantes é isso. Ou eu entro nesse padrão, eu fico sem músico. Então, assim, parabenizar a Fernanda e todos os músicos do podcast. Beijo, Fernanda. Que tomou essa iniciativa de se unir para poder nos valorizar. Né, para nos valorizar. Então, isso está acontecendo, mas ainda de maneira bem tímida ainda, porque assim, não é fácil a gente chegar para você, Raquel, aqui e falar, Raquel, vamos, porque assim, cada um tem sua dor, cada um sabe onde o seu bolso aperta. Verdade, Então, eu sei que é difícil. Mas com fé em Deus vai chegar esse momento de termos a maioria dos músicos, e aí eu falo geral, todos os músicos de todos os ritmos e estilos, pensando dessa forma. Peraí, eu preciso me valorizar, eu preciso ter uma quantidade de horas de trabalho cantando que eu não chegue no final e não esteja sem voz, por exemplo, porque acontece muito, entendeu? Quando eu falo, por exemplo, quando eu toquei no dia que eu fiz o show no Itapedro, lá no condomínio São José, antes do show eu toquei em um barzinho 4 horas. Então assim, toquei, fiz minhas 4 horas junto com a banda e tal, depois a gente faz parte, porque você vai pegar aí... Mas é uma situação atípica, né? Mas assim, a gente... Não pode ser toda noite que você sai pra tocar. Você entendeu? Assim, então assim, a gente está brigando por isso, não é fácil, não é um caminho tão simples, mas a gente espera que um dia vai chegar esse momento. Através da união, vocês vão se fortalecer, sim, viu? Muito importante, Júnior, você compartilhar isso, né? Até para algum cantor que está assistindo, de repente, ele entender essa logística aí, para poder a coisa funcionar melhor, para o trabalho de vocês, dos artistas aqui locais e regionais, serem mais valorizados a respeito disso, né? Entrar em um consenso. E foi bom você falar isso, Bárbara, porque assim, como eu falei, eu só tenho de carreira profissional um ano e 2 meses. Já está gerando né? polêmica você. Então assim, e assim, tá engajado. Tá engajado. E vou lhe dizer, tem muito talento nessa nossa cidade e região, que muita gente... Uns ficam com medo de fazer, de entrar no seu projeto, encarar seu projeto por conta disso. E tem outros que não sabem o que vai enfrentar. Então é bom você falar, né? É bom esse espaço para que assim as pessoas fiquem cientes, né? do que é trabalhar na noite musical, né? Mas para todos e pode ser feito. Só precisa essa união, esse trabalho que é um trabalho de formiguinha, mas vai dar certo. Muito bom, Júnior. Não é fácil trabalhar na noite, né? Eu imagino. Você deve ter algum cuidado com a voz. Você tem algum cuidado com a voz para você conseguir cantar muitas horas? Conta pra gente. Sim. Tem, né? Antes de toda a apresentação, faço normalmente 15, 20 minutos de aquecimento vocal. E no dia a dia também, né? Alguns exercícios de voz, né? Para poder, por exemplo, sempre quando vai chegando o final de semana, que é onde a agenda está mais cheia, né? Por exemplo, eu esse final de semana toco hoje, amanhã e domingo, né? Então, assim, durante a semana, nas oportunidades, porque na correria do dia a dia ali, entre o momento que está em casa ali, faz um exercício vocal para poder ir deixando, né, o equipamento vocal preparado, e sempre antes das apresentações, 15 minutos, 20 minutos de aquecimento vocal específico ali, para poder entrar no palco e poder conseguir alcançar, né, o objetivo. Tem uma pergunta. É natural, né? Eu imagino você tocando à noite e as pessoas pedirem música. Eu sou daquelas que eu peço, tá? Eu peço, eu valorizo o artista. Eu gosto. Mas eu mando guardanafinha. Você poderia, por favor, se você souber, lógico que nem ele não tem obrigação de saber, mas enfim, a gente Ela só pede difícil, eu vou logo te avisar. Não vou pedir. Ela tá boazinha hoje? Eu não vou pedir hoje. Não, pode pedir. Não, o que eu tô falando assim, pode pedir com medo. Não custa nada pedir. Não, assim, eu gosto. Você trabalha assim, Júnior? Quando assim, chega no bar, eles pedem música assim, ou você vai passar? E assim, muitos perguntam, acabou ainda não chegando nessa pergunta, mas já antecipando devido ao que Raquel falou. Você toca o quê? A gente toca de tudo. Então, o nosso repertório para barzinho é eclético. Vai muito da casa, da ocasião. Por exemplo, se eu estiver numa casa que é mais propícia ao MPB,
eu começo com o MPB, né, um Djavan, o Caetano e vai. Depende do público. Depende do público, depende de como a casa vai. Então, assim, a gente vai passeando ali. E aí nessas tem os pedidos, né? E assim, quando pedem uma música que a gente já conhece, já foi. Tranquilo. Quando não conhece, ou por exemplo, como agora esse final de semana passado eu estava tocando no Daniel San e pediram a música nova de Simone Mendes, né? Dois Fugitivos. Já estava na minha lista aqui para poder ensaiar, mas eu não tinha tirado ainda. Eu falei, vou perguntar ao meu tecladista, porque se ele já souber tocar, eu desenrolo aqui na letra, entendeu? eu sou desse. Costumo não fazer improvisos, porque eu aprendi não nesse período de 1 ano, né, de carreira, mas desde minha adolescência, na vida, no trabalho dia a dia, que uma frase que fala assim o seguinte: o improviso é o passo para o fracasso. Então eu não costumo improvisar, não gosto. Falo sem peso na consciência, e deixo a dica para qualquer músico, qualquer pessoa que vá fazer algo: nunca improvise. Uma prova disso é nosso querido... Bárbara? Que programa ao vivo, diário, 2 horas. Né? Hein, Bárbara? Sim, entendeu? Tipo assim, o nosso querido saudoso Chico Anísio mesmo, ele defende isso aí: eu não improviso, nunca improvise, não faça improviso. Porque pode dar errado. No improviso é onde você pode estar fazendo um show impecável, perfeito. Na hora que você for improvisar, pronto, acabou. Você vai ser avaliado por aquilo ali que você fez no improviso. Então, eu não costumo improvisar. Casos e casos, as exceções. Quando, por exemplo, o meu músico passa a confessão, eu toco, eu falo, beleza, se você sabe, na letra aqui eu desenrolo. Mas quando acontecem essas situações, eu sempre falo, eu não sei essa, sei essa desse mesmo cantor, pode ser? Aí a pessoa, não, pode ser. Aí eu anotei aqui, vou ensaiar, na próxima a gente toca. É assim que funciona. E a música mais pedida aí nessa sua trajetória de 1 ano de barzinho, qual você diria que foi a música mais pedida? Rapaz... É a da moda ou tem aquelas clássicas? Não, a da moda. A da moda? A da moda, porque, assim, é como eu falei, meu repertório passeia por tudo, assim, tipo, eu amo músicas das antigas, principalmente se for botar aí Seresta, eu amo Seresta. Dos meus, agora eu vou. Né? Vou lhe prestigiar. Forró, amo forró, sou forrozeiro, na verdade, sou forrozeiro nato, assim, tipo, se eu pudesse, eu só tocava forró, todos que me conhecem sabem disso, porque eu sou forrozeiro, mas a gente tem que pensar no que é comercial, claro, né? Então a gente toca de tudo, agrada a todos, né? Então, assim, mais pedidas é sempre o que tá tocando, né? Como o Nadson, por exemplo, agora, né? Sil Farley, a música Chorei na Vaquejada, inclusive tá aí, Bárbara, né? Eu passei pra Rafa o videozinho. A música, né? Se quiser soltar pra gente cantar. Daqui a pouco a gente vai soltar junto. Tá no auge, então assim, normalmente é sempre os pedidos a que tá ali no momento, né? E aí a gente vai passeando aí conforme... A Raquel pede uma música, depois da música nós vamos para o Trilha da Sustentabilidade, tá? Que é um quadro aqui, e depois a gente volta com o Júnior. Pronto. Pode pedir, Raquel. Gente, eu nem pedi não. Vixe. Mas agora eu vou pedir. Vou pedir uma clássica de barzinho. Fala aí, vai. Evidências. Pronto, bora. Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Canta comigo, Raquel.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Aê! Canta muito, viu? Muito bom, Rapaz, gostei, clássico, né, gente? Clássico, Bom demais, não é? Bom demais. Eu sou apaixonado pelos clássicos, todo né? Todo mundo sabe, todo mundo canta. Eu acho que deve você ver ali o Brasil parar e cantar junto com você. Deve ser fascinante, uma né? sensação indescritível. Na Muito verdade, bom. você vê. Só música é difícil? Agora foi boa. Ela foi boazinha com você. Ela foi boazinha. Não. Obrigado, Raquel. Eu quero agradecer a Raquel, né, pela participação dela. É porque a gente tem um quadro Trilhas, né, que já tá tudo certo. Mas fica aqui pro final, então. E aí, agradecer a participação da Raquel, que daqui a pouco tem o Rafa Gama com a gente também aqui, que vai fechar o programa com o Júnior, não é isso? Sim, e o Rafa Gama é irmão de Júnior. É meu irmão, é. Que tem um projeto naquela mesa, a gente vai falar vamos também falar sobre do o projeto projeto naquela mesa. Não, irmão mesmo. Irmão de sangue. Ser irmão de Rafa? Sim. Muito pequeno. A Raquel pode deixar seu comentário. De bem, do bem. É um caba bom. Ele é um caba dormindo. bom. Raquelzinha, pode deixar seu comentário finalizando. Artista, né? Poxa, que coisa boa. Isso aí. A Raquelzinha pode deixar seu comentário finalizando, que depois a gente já vai pro Trilhas. Então, gratidão, Bárbara, por esse bate-papo, pelo espaço que você deu ao grande artista Guido Lima. Viu? Gratidão por ter conhecido aqui outro grande artista. Sim. A TV News sempre revelando esses talentos e vida longa trajetória. Obrigado, que você consiga querida. fazer uma revolução para os músicos da noite de Itabuna. Assim seja. Amém. Certo, o Júnior fica aqui com a gente vai assistir agora o Trilhas da Sustentabilidade e daqui a pouquinho a gente volta aqui com música, vai estar o Rafa Gama e o Júnior Silva aqui com a gente, não saia daí. Olá você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Trilhas da Sustentabilidade. É o nosso segundo episódio e a gente está muito contente que você está aqui acompanhando a gente nesse nosso programa. É verdade. E hoje o nosso tema será empreendedorismo. Você verá ao longo do nosso programa uma entrevista exclusiva com Luciene da Pause. Você verá também o SG na Prática com a GVZ Bolsas. Teremos o Você Sabia com o Centro Sebrae de Sustentabilidade e um grande giro de notícias para você não se perder nessa trilha. E olha, a gente vai começar já correndo com o nosso minutinho. Mas antes, solta a vinheta. Empreendedorismo é uma palavra que muita gente fala, mas nem sempre sabe o que é. Me dá só um minutinho que eu te explico. Empreendedorismo é o processo de criar, gerenciar e desenvolver um negócio com o objetivo de atender uma necessidade do mercado e gerar lucro. É a capacidade de identificar oportunidades e transformá-las em realidade, através da criação de novos produtos, serviços ou processos. Empreender é fundamental para o desenvolvimento econômico e social, pois gera empregos, aumenta a competitividade e estimula a inovação. Além disso, pode ser uma forma de realização pessoal, permitindo que as pessoas transformem suas paixões e habilidades em um negócio bem-sucedido, seja de forma individual, familiar ou coletiva. Nesse caso, podendo ser em sociedade ou mesmo em grupos de economia solidária. Um exemplo inspirador de empreendedora brasileira é Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela começou sua carreira trabalhando na loja de sua tia e ao longo dos anos ajudou a transformar a pequena loja em uma das maiores redes varejistas do Brasil. Nos próximos minutinhos, a gente fala mais sobre esses e outros assuntos. Até lá!
E aí, pessoal, no quadro Você Sabia de hoje, vamos falar do CSS, Centro Sebrae de Sustentabilidade. Bom, o CSS é a unidade de referência nacional do sistema Sebrae neste tema. Ele é responsável por uma mudança de paradigma do século XXI e vem transformando mentes e valores de cidadãos, empresas, de governos e da sociedade no geral. Ficou curioso e quer saber qual a missão do Centro Sebrae de Sustentabilidade? Então não sai daí que eu volto para contar muito mais para vocês. E aí, você gostou de saber essas curiosidades sobre o Centro Sebrae de Sustentabilidade? Com certeza temos muito a aprender sobre sustentabilidade com o Sebrae, não é verdade, Guilherme? Verdade, Priscila. Agora, para a gente continuar girando, vamos para o Giro de Notícias com Indri Pinheiro. É com você, Indri. Olá Priscila, olá Guilherdes, e hoje nosso Giro de Notícias começa trazendo as notícias regionais. A Colimpa, Cooperativa de Reciclagem de Ilhéus, alcançou sua meta na campanha de arrecadação de recursos para consertar o caminhão bongo que estava quebrado. Após um mês de grandes esforços, a organização conseguiu reunir o valor necessário para reparar o veículo utilizado na coleta de materiais recicláveis na cidade. E para quem não sabe, a Colimpa ela desempenha um papel fundamental na implementação de ações sustentáveis para o manejo adequado dos resíduos gerados diariamente em nossas casas. Para saber mais sobre essa cooperativa e como preparar os seus resíduos para a reciclagem, visite as redes sociais da Colimpa. Movimento Lixo Zero recebe mentoria para a realização do maior evento de mobilização nacional. O Instituto Lixo Zero Brasil, em parceria com a Ecoleve, iniciou na última terça-feira, dia 8, um ciclo de mentorias com o objetivo de alinhar as ações que serão realizadas por embaixadores e não embaixadores na Semana Lixo Zero 2023. Os encontros acontecem ao vivo pelo YouTube às terças-feiras, 19h30, e para mais informações, entre em contato com o atendimento virtual da Ecoleve. Bairros da Zona Oeste de Itabuna terão água diariamente após obras de expansão. Pois é, o prefeito Augusto Castro, do PSD, ele assinará a ordem de serviço na Rua Gabriela, no bairro Jorge Amado, em Itabuna. Segundo informações da Imasa, a obra garantirá água diariamente às localidades da Nova Itabuna, Jorge Amado, Morumbi, Ferradas e Nova Ferradas. A Zona Oeste também concentra um grande número de condomínios residenciais do Minha Casa Minha Vida. E como prometido, eu estou de volta com o nosso Você Sabia de hoje para contar qual a missão do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Então, o compromisso do CSS é prospectar, gerar e disseminar conhecimentos e práticas de sustentabilidade. Eles são responsáveis por ajudar empresários na criação e desenvolvimento de projetos sustentáveis para os seus negócios, principalmente empresas de pequeno porte. Para o Sebrae, sustentabilidade representa oportunidade, ganho de competitividade e inovação. O centro é responsável por compartilhar novos caminhos em busca de um modelo de sociedade que equilibre os valores financeiros, sociais e ecológicos, de modo a promover princípios ligados ao desenvolvimento das empresas e também conectados com a conservação da biodiversidade, tendo como propósito facilitar a inclusão dos pequenos negócios na economia. E para evidenciar isso, até mesmo o prédio da CSS foi cuidadosamente projetado e construído de acordo com os princípios de construção sustentável. Em outubro de 2013, o edifício sede conquistou a certificação Procel Edifica, fornecida pela Eletrobras e Programa Nacional de Conservação de Energia, em parceria com o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Este selo destaca o CSS como exemplo em eficiência energética e conforto ambiental.
Desse modo, se tornou a primeira edificação mato-grossense certificada pelo Procel Edifica. Muita coisa interessante, né? Mas fica aqui com a gente que ainda não acabou. Eu já volto para falar mais sobre isso com vocês. Continua aqui com a gente que o Você Sabia também vai continuar com a sua terceira parte. Mas sem mais delongas, vamos à nossa entrevista do dia. Mestre, como foi a sua experiência entrevistando Luciene da Pause? Olha, foi uma experiência incrível conhecer um pouco da história dessa mulher empreendedora que ainda é servidora pública e se divide nessas duas atividades. Ela nos recebeu muito bem, com muito acolhimento lá na Pause, muito espaço. Vale a pena você continuar aí vendo essa nossa conversa. Nós vamos conversar justamente com a pessoa que idealizou esse espaço aqui, que idealizou a Pause Muito Espaço, que é Luciene Costa, que tem, se a gente for falar do currículo dela, a gente vai passar aqui o tempo todo do programa, viu? Mas, só para você ter uma ideia, ela é formada em pedagogia e também em comunicação social, fez mestrado em cultura e turismo, um catatal de especialização, né? E fora outros cursos e congressos e essas coisas todas que ela já participou na vida, de muita experiência acumulada. Lu, muito obrigado por receber a gente aqui na Pause Muito Espaço e também muito obrigado por se disponibilizar para conversar com a gente aqui. Eu é que agradeço, professor Guilherme, sou da equipe do programa. É uma oportunidade especial estar recebendo todos vocês aqui e fico muito feliz por termos sido escolhidos para esse primeiro momento. E esperamos que realmente seja uma experiência diferente e especial para todo mundo que está aqui assistindo participar desse episódio. Pois é, Lu, nas minhas iniciativas, né, daquelas que eu tenho participado, eu gosto muito que as pessoas conheçam um pouco da história da pessoa. Sim. Que está aqui conversando com a gente. Né? Então eu queria fazer com você aquele momento, o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Isso é muito importante. Eu, como você colocou um pouco aqui no currículo, sou formada em pedagogia e trabalho na educação básica ainda, como coordenadora pedagógica, como orientadora educacional. E já estou assim naquela coisa do fim de carreira, né? E é uma oportunidade, esse espaço aqui, para continuar uma ação que a gente já vem desenvolvendo na educação, mas em outra área, que é nesse apoio às pessoas que querem empreender, principalmente as mulheres que buscam esse empreendimento, né? Para sustentar suas famílias e para também desenvolver o seu prazer, a sua felicidade, a sua satisfação pessoal. A Pause é isso, é um multiespaço criado a partir dessa minha busca também de renovação de carreira, né? Mudar, saindo da educação. Dizem todos os estudiosos e a história geral do país que quando você trabalha 30 anos em educação, você precisa dar uma pausa e começar uma outra coisa, principalmente para quem milita e trabalha na educação básica, né? Sim, então a gente tem realmente assim muitos anos nessa lida e é uma oportunidade para pausar, falando aqui no trocadilho o tempo todo, e colaborar com outras mulheres. Da minha experiência como mãe solo por adoção, eu vejo várias outras pessoas nos meus círculos, né, que têm essa dificuldade para se sustentar, para empreender, para gerar renda, para criar, né, para estabelecer vínculos e para ter uma rede de apoio, que acho que é o ponto mais importante quando a gente fala da mulher e do empreendedorismo feminino no país e em todos os lugares. Então aqui o que é que eu posso fazer? Então vamos criar uma rede de apoio com um espaço, que é algo difícil da gente ter, né? Espaço custa caro, né? Demanda toda uma infraestrutura para manter. E se a gente vai fazer isso sozinhas, a gente não tem condições. Quando a gente vai aqui na cidade especificamente, né, falar dessa realidade, a gente vai procurar um lugarzinho para alugar. Um lugarzinho e o aluguel, né? E aí a gente não tem condições de fazer uma manutenção disso. Sem querer interromper, já interrompendo, essa é uma grande dificuldade que a gente tem em Ilhéus, né? Sim. Parece que as coisas estão muito fora da realidade.
são muito caros os custos. Então, quando a gente se junta, a gente tem a possibilidade de cada uma pagando um pouco, né? Porque é essa a ideia do multiespaço e do coworking, que é essa tendência mundial, de apoiar, de ter essa rede. E que não é uma coisa que é de um contrato longo ou de algo, né? A gente trabalha nesse modelo de coworking de contratos de dia, de hora, de mês, de ano, sim, também, né? Mas dá essa flexibilidade para cada um investir de acordo com as suas possibilidades. Eu acho que essa é a grande questão, né? Dessa proposta do coworking, por isso que eu estou imbuída nessa ação, porque eu acho que contribui e tem sim, como ter uma manutenção básica do espaço, não é lucro em si, tem outras coisas que dariam mais dinheiro, né? Mas quem vem trabalhando na perspectiva da educação e do social não fica rico não, gente, então não é agora que a gente, né? Que agora que a gente vai ter essa questão financeira, mas é por aí, é a questão da realização e do apoio a outras pessoas que precisam. Assim, como é que você está sentindo assim? São anos e anos de serviço público como professora do ensino básico e agora você fazendo uma transição de carreira para empreendedora. Como é que tem sido viver esse momento assim? E esse momento que você ainda divide, né? Você ainda está no serviço público e já iniciando. Como é que tem sido essa passagem assim? É a passagem das incertezas, né? É a passagem das incertezas. Então, assim, o serviço público é um serviço estável, né? A gente não pode, né, dizer que não. E você trabalha ali, se esforça, desenvolve, consegue construir uma carreira e no final do mês o dinheirinho cai na conta, né? Como se fosse de todo o seu trabalho. No empreendedorismo, não. A gente tem que correr muito mais. E aqui, né, abra-se espaço para a Juliana, que administra aqui esse espaço, que corre bastante. Com muita competência, inclusive. Se chegar aqui, você vê o sorriso de Juliana, né? Você já contrata na hora aqui. Que corre para conseguir, ao final, né, fechar a conta. Sim. Então, o grande desafio é sair desse caminho de que você tem ali e ir para o que você está correndo atrás e nem sempre consegue fechar. O espaço tem 8 meses agora, recém-completado essa semana. É inovador pela perspectiva da sua proposta. É novo, né, recente esse período. E a gente vem aqui buscando deixar a equação equilibrada, né? Para que a gente vença esse primeiro momento do primeiro ano, que é um momento desafiador para qualquer pessoa que empreende, né? Organizar aqui basicamente nosso fluxo de caixa e deixar equilibrado esse ponto de equilíbrio e ir buscando essas parcerias para que a gente ano que vem comece a colher um pouco né, dessas parcerias aqui. Sim. E uma coisa assim, que eu falei com você, né, desde a primeira vez que a gente esteve aqui visitando o espaço, de como a gente sente que esse é um espaço diferente, né? Porque normalmente a ideia de construção de coworking que a gente vê, que a gente já visitou em outros lugares, é a ideia de escritórios, né? Ou seja, você tem aqueles escritórios que você tem aqueles profissionais que tradicionalmente, né, trabalham com escritório, advogado, administrador, contador, essas coisas todas. E a gente chega aqui e vê um negócio completamente diferente. Né? Então você tem espaço para o consultório, você tem um espaço para minicurso, você tem a piscina para hidroginástica. Né? Me fala um pouco mais sobre a proposta do espaço em si. Né? A ideia do multi-espaço mesmo, né? Que a gente encontra aqui no Pausa. Fazendo a volta lá na primeira pergunta para fazer essa justificativa, o multi vem de uma multiformação também, vem desse olhar mais amplo, né, sobre as demandas. A gente sabe que quando a gente se especializa num segmento, que é esse que você está falando aí, só do escritório, ou só do cowork médico, ou só daquele, né, a gente tem ali um público mais definido, uma questão até de conseguir fechar nos espaços que a gente tem logo, né, essas parcerias, porque está muito claro
Quando a gente vai falar de multiespaço, a gente busca ser esse espaço alternativo mesmo para todas essas vivências que não se encaixam só no médico, ou só no escritório, ou só no terapêutico, né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui desde a proposta de loja, e pensando lá fora naquele espaço de convivência da loja colaborativa, que é um espaço para empreendedoras que trabalham com artesanato, para pequenas empresas, para quem é MEI. Hoje a gente tem o Instagram como grande vitrine, então tem gente que só tem loja virtual, não tem um espaço para expor, para fazer um ponto de retirada dos seus produtos, né? Então, pensando nessa mulher que trabalha sozinha, a gente propõe esse espaço de loja. A gente tem também um espaço de sala de aula, que hoje funciona o reforço escolar, né? Normalmente também uma atividade feminina que vai fazer esse contraturno para as crianças, né, que precisam de alguma forma ali desse reforço, desse acompanhamento pedagógico. Aí a gente tem a sala também de terapias, que tanto as massoterapeutas quanto as nutricionistas, psicólogos atendem. Então não é um espaço, até o pequeno espaço que é a sala de terapia, não é só para um profissional, né? Qualquer pessoa, qualquer atividade pode ser desenvolvida aqui. Sala para reunião, sala para cursos, o espaço para piscina, que você coloca como espaço para hidroginástica, mas ele serve para natação, já funciona o Met Pilates ali também. Então, o conceito é que o espaço pode ser utilizado da forma que você precisa, na sua demanda. Então, por isso que nós não temos aqui esse espaço, coisas muito fixas no espaço, para que possam ser móveis e flexíveis para acolher qualquer necessidade, qualquer demanda que você tem. A gente tem alguns grandes espaços na cidade. Se você pensar, um auditório para 100 pessoas, aqui a gente não tem auditório para 100 pessoas, né? Mas a gente tem para menos. Quando a gente vai procurar um espaço menor para um grupo de 40, de 30, nem sempre a gente consegue encontrar na cidade. Quando a gente encontra num preço, né, um pouco maior, porque a estrutura foi feita para muita gente. Aqui a gente faz uma estrutura para médio e pequeno porte. Então a gente consegue também ter um preço mais em conta, porque é para médio e pequeno porte. Então é uma oportunidade para que o seu sonho, o sonho de qualquer pessoa que quer empreender, se realize aqui. O espaço é acessível e flexível para receber qualquer um. Vamos lá. Desafios e auxílios. Conta aí o que é que você, nessa caminhada, você já vivenciou. Isso. Desafio é o desafio que qualquer empreendimento tem, que é ser conhecido, né? E ser conhecido, independente da marca, independente das bandeiras que levanta, quanto mais gente, e nesse modelo aqui principalmente, né, porque trabalha com a rotatividade, quanto mais pessoas conhecem, mais possibilidades da gente ter mais parcerias. Então, esse é um grande desafio, se tornar conhecido. Outro ponto que eu não posso deixar de destacar que também é característico para todo novo empreendimento, é as pessoas confiarem. Porque ser conhecido, ok, mas confiar, será que realmente, será que... E a gente tem muito das pessoas que não tem, ficam assim, eu sempre fiquei assim querendo saber, mas nunca tive coragem de perguntar, porque tem essa ideia de que é caro, tem essa ideia de que, né, é mais difícil. Então, essa confiança, estabelecer esse vínculo também é muito difícil. E a gente tem, sim, em contrapartida, encontrado algumas parceiras mesmo que estão aqui desenvolvendo. A gente tem o pessoal da Lotus, a gente tem Laromas, a gente tem o pessoal da Poesia, tem Lu, a gente tem as pessoas que frequentam aqui do Reforço, a nossa professora Carol, tem Judite, a massagista. A gente tem aqui um grupo. Eu não vou ficar falando tantos nomes, não se perde. Depois eu sou cobrada com chá da orelha. Não falou do meu nome. Mas assim, tem várias, e tem algumas que já passaram por aqui, nesses 8 meses, que já não estão mais conosco. Tem uma que eu fiquei muito feliz, e aí eu preciso destacar a Jaque, porque a Jaque veio pra cá, começou o trabalho dela aqui, ela conseguiu o espaço dela. Nossa, e eu digo que massa, é isso que a gente quer. Você tem condições agora de ter o seu espaço. Um lugar de passagem. Exatamente. Então é muito gratificante para a gente saber que a gente pode ajudar essa pessoa
e agora ela já consegue caminhar e eu digo, no dia que ficar difícil, pode voltar que as portas estão abertas também. Que coisa massa! E o Empretec do Sebrae? Pá. O Empretec é um grande desafio, né? Coloca você ali no seu limite, se você se oportunizar a ser colocado no seu limite, e traz pra gente um pouco desse calor e dessa busca, né, que a gente precisa fazer no dia a dia. É difícil e traz pra gente também, pra mim, vou falar de mim, né, como foi essa experiência pra mim, trouxe pra mim aquela coisa, cada dia o seu dia, mas sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente não pode, pensando no empreendimento, em momento nenhum, peraí, né? Esse descanso, ele precisa existir, mas ele não pode virar uma acomodação. Então, para mim foi isso, e claro, é uma metodologia conhecida internacionalmente, né? Tem ali os seus índices de resultados positivos e traz pra gente infinitas ferramentas e instrumentos para quem principalmente ainda não tem nenhuma formação, né, desenvolver. Eu mesmo, com toda a formação, aprendi bastante, né? Então, assim, empreender é uma descoberta também, né? E o Empretec ajuda a trabalhar essas ferramentas com qualquer um. E no Brasil, e para essas mulheres e para todas as pessoas que por aqui estão, a gente mete muita cara, vamos lá. Né? Por mais que eu tenha estudado, lido, feito um plano de negócios, algo assim, mas não é a mesma coisa, né? É uma transição de carreira, é outra coisa. Então é importante ter essa base. Quem puder fazer uma ação dessa antes até de empreender, faça. Se não, empreenda do mesmo jeito e faça depois. Mas tem que meter a cara para fazer. Interessante, como você falando, né, essa sua experiência com o Empretec. Eu conheço também várias outras pessoas, né, que falam assim que é meio aquela coisa assim, antes do Empretec, calma, Claudiana, fique tranquila comigo, antes do Empretec e depois do Empretec, né? Um negócio assim que parece que abre, uma coisa fantástica. Mas, Lu, eu quero muito lhe agradecer, né? Primeiro, por ser essa pessoa que você é, né? Você é uma pessoa que cativa, que abre o sorriso, que a gente já diz, já me sinto acolhido, né? E depois lhe parabenizar pela sua coragem de empreender num mundo que está, assim, a gente olha assim e vê as coisas meio difíceis, né? Mas você teve coragem, iniciou, está começando a consolidar um negócio, né? E lhe agradecer também por abrir esse espaço para a gente aqui também, né? Para a gente estar aqui junto, se chegando, se achegando e se aconchegando aqui nesse espaço que é múltiplo, né? E que está aberto para todo mundo que quiser empreender, iniciar o seu negócio das mais variadas áreas, né, de atividade profissional. Muito obrigado e sempre gratidão. Eu que agradeço, Guilherme, a toda a equipe, e estamos aqui. Portas abertas, abraços para todos, né? Acolher e abraçar é importante, e mãos dadas para a gente ir avante. Bom, até a próxima. Vamos agora para as notícias nacionais e internacionais. Vale se torna ré em ação bilionária em Londres por desastre da Samarco. É isso mesmo, gente. Nessa segunda-feira, 7 de agosto, a Corte Britânica decidiu que a Vale passará a ser ré no processo de 230 bilhões que corre em Londres devido ao rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais. Até agora, o processo tinha apenas a BHP como ré, mas a mineradora havia pedido na justiça para que a empresa brasileira também fosse responsabilizada na Inglaterra por eventuais penalidades dentro do processo. Uma comitiva de atingidos acompanhou as sessões, incluindo prefeitos, indígenas, quilombolas e outras vítimas capixabas, mineiras e baianas. Essa ação ela é considerada a maior de alcance coletivo na área ambiental do mundo.
A PF prende homem apontado como o maior devastador do bioma amazônico. E de acordo com a CNN, a Polícia Federal prendeu o empresário Bruno Hiller em Novo Progresso, no Pará, na manhã desta quinta-feira, 3 de agosto, em uma operação contra grilagem de terras e desmatamento na Amazônia. Segundo a PF, Hiller é considerado o maior devastador do bioma amazônico e foi encontrado com grande quantidade de ouro puro, o que o levou à prisão em flagrante. Países na cúpula da Amazônia buscam consenso sobre a Carta de Belém. Aconteceu nesta segunda-feira na capital do Pará uma reunião entre os ministros do Meio Ambiente e de Relações Exteriores para tratarem dos últimos ajustes no texto da Carta de Belém. O documento foi a declaração final da cúpula da Amazônia, que começou oficialmente no dia 8, e uma das principais divergências é sobre a exploração de combustíveis fósseis na região. A reunião também abordou a necessidade de que projetos de infraestrutura respeitassem os critérios socioambientais e a consulta prévia a populações tradicionais. Em meio a debate sobre o Foz do Amazonas, a ministra da Colômbia cobra o fim da ampliação da exploração de petróleo na região. A ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Mohamed, disse nesse domingo, dia 6, durante a cúpula da Amazônia, que o governo de Gustavo Petro proporá o fim amplo e progressivo de petróleos na região da floresta. A ministra afirmou também não acreditar em um acordo definitivo no momento, diante da falta de entendimento entre os países, o que inclui também o Brasil. E esse foi mais um Giro de Notícias para você. Até a próxima! E eu estou de volta com a última parte do quadro Você Sabia? Desta edição, para falar mais um pouco sobre o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Então, além de ter ganhado o selo, ele também recebeu 2 notas A do Procel Edifica, pelo projeto e obra construída. Entre as características sustentáveis da edificação se destacam baixo consumo da energia de refrigeração, aproveitamento da iluminação natural, conforto térmico, utilização de equipamentos eficientes, uso de água da chuva no sistema de abastecimento e manutenção, integração e preservação da vegetação nativa e respeito às condições do terreno. Com isso, a construção e o acabamento do edifício minimizaram a utilização de matérias-primas. Mas e você? Sabia disso? Se não sabia e quer continuar por dentro dessas e de outras curiosidades sobre o mundo da sustentabilidade, então continua acompanhando o nosso programa, que semana que vem tem mais. Vejo vocês! Hoje, o time Ecoleve veio até Itabuna para conhecer mais sobre as práticas sustentáveis da GVZ, uma ateliê de bolsas e mochilas. As práticas sustentáveis que mostraremos estão baseadas na mandala de impacto positivo da Ecoleve, uma ferramenta lúdica que desenvolvemos para facilitar o entendimento do impacto positivo que nossos clientes podem causar por meio dos serviços que oferecemos. Nela, você encontra os 3 pilares do ESG, ambiental, social e governança, além dos principais temas materiais relacionados a cada pilar. Estamos aqui hoje com Thaís Gavazza, empreendedora e fundadora da GVZ Bolsa. Obrigada, Thaís, por nos receber. E para começar, conta um pouquinho pra gente da sua história e do que incentivou você a trazer a sustentabilidade para o seu negócio. Ô, Jéssica, eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer estar compartilhando aí um pouco desse meu sonho que tem se transformado em realidade ao longo desses anos. Eu começo falando que eu sempre fui conectada com os trabalhos artesanais, com os tecidos, e um ponto principal é a questão da minha avó. A minha avó é costureira e eu desde criança sempre ficava olhando ela, fazendo uns trabalhos com muita qualidade, muito zelo, então eu já cresci desde pequenininha conectada aí com esse mundo, e na adolescência
voltei não só para a costura, né, em si, mas também me conectar com a questão da moda, e foi quando surgiu a questão de transformar esse sonho, canalizar para o design de bolsas. Quando eu resolvi criar uma marca autoral de bolsas, onde a matéria-prima principal é o tecido, eu resolvi trazer características da minha vida pessoal para dentro da marca, já que a marca leva o meu nome. E um dos pilares que eu trouxe é a questão da sustentabilidade, porque é algo que eu acredito e que estamos em um tempo em que a gente tem que fazer na prática e não só na teoria e no discurso. Então, é de fato trazer para dentro da marca aquilo que eu acredito no meu dia a dia. Muito bacana ouvir um pouco da sua história, Thaís, ela é bem impressionante. E dentro da nossa mandala de impacto positivo, o que você acredita que tem na mandala que você já trouxe assim, para o seu negócio? Então, Jéssica, eu vou começar falando da parte social. E eu acho que um aspecto que eu venho trabalhando é a questão do consumo consciente. Eu acredito que nós estamos num mundo, né, onde o nosso entorno nos leva a consumir. Mas a gente tem que saber a melhor forma e o que a gente está investindo os nossos recursos. E eu tento trazer essa pauta para as minhas clientes, falar sobre consumo consciente e apresentar um produto para elas que faça com que elas vivam o consumo consciente na prática. É um produto que tem qualidade, por isso eu busco materiais de qualidade, tecidos que tenham a maior durabilidade. Então isso vai fazer, né, que quando você adquira uma bolsa, ela dure por muito mais tempo. Peças atemporais, porque a gente sabe que as mulheres, né, são apaixonadas por bolsa. De fato, a gente quer combinar os looks com as bolsas, mas uma peça em que ela não mude a cada estação. A cada estação você tem que trocar todo o seu, além do visual, do vestuário, você tem que trocar todas as suas bolsas. Então eu não acredito nisso, eu acredito que a minha cliente ela tem que adquirir um produto em que ela possa usar por vários anos e em várias ocasiões. Inclusive, Thaís, quando eu conheci a GVZ Bolsa, um dos pontos que me chamou bastante atenção é a questão da logística reversa, né? Porque você reaproveita materiais que seriam descartados de forma irregular, até mesmo de forma irregular, e você consegue reaproveitar esses materiais. Conta um pouquinho pra gente dessa linha de produção. Ótimo. Na linha de produção, quando você vai, né, o processo de corte das bolsas, sobra muito tecido. E eu me incomodava muito com aquela questão, sobras de tecidos e o que fazer com esses tecidos. E foi aí onde eu pensei, posso utilizar a questão do patchwork para criar uma coleção de necessários, porque com as sobras, né, você consegue criar uma coleção de necessários. Por exemplo, na minha última coleção de mochilas, das mochilas boxes, que era uma coleção que tinha 4 ou 5 cores. Então, as sobras... Surgiu uma coleção de necessários com todas essas cores, bem coloridas, bem atemporais, porque são cores que, apesar de utilizar no verão, mas no inverno também, por exemplo, a gente está na estação de inverno e a gente está utilizando rosa. Então, assim, você tem necessários coloridas, bem legais e utilizando material, reaproveitando esse material da produção. Um outro projeto também que tenho é lançar uma coleção de upcycle, que é justamente você ressignificar algumas peças. Eu já produzi algumas peças pilotos para testar com o jeans e em breve estarei lançando uma coleção de upcycle, porque eu acredito muito que um jeans a gente usa um bom tempo, às vezes a gente não quer mais usar aquela calça, mas o jeans está em perfeito estado. E você ressignificar ele e dar uma nova característica para aquela peça, isso é bem interessante. Porque, inclusive, o jeans é um dos grandes problemas da indústria têxtil, porque ele utiliza muita questão de água na sua produção. Então, quanto maior você reutilizar o jeans e dar um maior tempo de uso, né, para aquele produto, você está contribuindo com o meio ambiente. Mas, Jéssica, eu não quero só falar sobre isso e te mostrar um pouquinho de como é esse processo produtivo. Você conheceu o meu espaço onde sai todas essas criações. Vamos lá.
Uma outra prática sustentável que eu tenho aqui no ateliê é o uso de energia solar, o que me trouxe uma qualidade no meu trabalho, um conforto, né, durante o dia, porque eu posso utilizar o ar-condicionado durante o dia todo sem o peso na consciência, posso utilizar a máquina industrial com um consumo reduzido, o que eu consigo fazer que o preço final dos meus produtos fiquem mais sustentáveis. Então, Thaís, por que você considera importante que outros empreendimentos, outros negócios implementem dentro das suas políticas a sustentabilidade? Jéssica, um pouco do que eu tenho estudado é que o consumidor de hoje, existe uma parcela da população que tem se preocupado com o que está por trás, né, do produto que você consome. Se preocupa como é a mão de obra, se é uma mão de obra escrava, se utiliza materiais de qualidade, qual o destino que é dado aos resíduos, se existe algum projeto social. Então, tudo isso, sustentabilidade, né, as pessoas acham que só está voltada à questão ambiental, mas não, existem vários outros fatores que a gente pode tornar o nosso produto sustentável e, como eu disse, eu acho que o cliente de hoje, ele busca produtos voltados para a sustentabilidade. Quando eu falo de projetos na prática, né, um exemplo é a collab da Thaís Gavazza com a Ecoleve, onde iniciamos a campanha em junho e vamos dar continuidade com o lançamento das ecobags, mas aí eu tô dando spoiler, não vou falar muito, acompanhe nas nossas redes sociais, mas é um projeto que eu tô muito engajada porque tem muito essa questão aí de envolver as mulheres no processo produtivo, já dei spoiler demais. Fiquem atentos e é isso, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Thaís, por abrir o seu estúdio para a gente, para nos receber e fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Gostou? Continua aqui com a gente e não esquece que semana que vem tem mais um quadro ESG na Prática. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso segundo episódio do Trilhas da Sustentabilidade. Nós temos a certeza de que você gostou tanto desse episódio que vai querer acompanhar os próximos, não é verdade? E, além de acompanhar, você também pode participar dos nossos episódios. Grave com no mínimo 1 metro de distância e com o celular na horizontal a sua atividade, o seu empreendimento, qualquer boa prática que você encontre a respeito de meio ambiente, sustentabilidade, ESG e negócios sustentáveis. E mande ou para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo na sua telinha. A gente fica muito contente, muito feliz que você tenha estado aqui com a gente e a gente te espera no próximo episódio falando sobre o que, Priscila? Vamos falar sobre turismo no próximo episódio. Com certeza você não vai perder. Então, nessa trilha você vai viajar com a gente no próximo episódio. Tchau, tchau. A gente se vê. O Júnior está aqui nos estúdios com a gente, vai fechar o programa comigo, o TV News já chegou ao final e ele vai dizer a agenda dele, né, Júnior? Ele já contou um pouquinho sobre a carreira dele e ele vai falar dos shows dele, também vai falar um pouco do Naquela Mesa, que é o projeto do Rafael Gama. O Rafa Gama, o nosso programa ficou reduzido, ele não deu para vir, né, devido a isso, mas em breve ele estará aqui com a gente, não é isso, Júnior?
Isso aí, Bárbara. Então, começar a falar do Naquela Mesa, quero convidar todos vocês para amanhã, a partir das 16 horas, estar conosco lá no Mirante Lounge Bar, né? Nós vamos apresentar a 7ª edição do Naquela Mesa com o tema Samba ao Pôr do Sol, né? Então vai estar conosco lá os músicos Léo Jorge, Jafé Ornelas, Eli Marques, Lúcia Ramos e o nosso querido Rafa Gama, que é o nosso professor, né? Vai estar com a gente lá, então a gente vai estar apresentando esse tema, muito samba, muita música, muita poesia, muita arte. Então estão todos convidados para estar com a gente lá Naquela Mesa, 7ª edição, Samba Pôr do Sol no Mirante Lounge Bar. E falando um pouquinho, né, da minha agenda, hoje eu vou estar no Bar Serra Pelada, ali na cabeceira da Ponte da Mangabinha. Os demais dias, acompanha lá no Instagram, minha agenda está lá no Instagram, @JuniorSilvaOficial, né? Então segue lá, curte, compartilha pra galera. Minha agenda do final de semana tá lá postada, tá bom? Então convido todos vocês para estar comigo, né, ouvindo o nosso som, recebendo nossa alegria, nossa contagiante música, tá bom? Nesse final de semana. E aproveitando a oportunidade, né, nós estaremos lançando aí muito em breve nas plataformas digitais a nossa nova música, né, Continua Ciumenta. Eu quero agradecer aqui a TV News. Continua Ciumenta? Continua Ciumenta. Ciumenta. Né? Ciumenta, né? E então a gente fez um pré-lançamento ontem nas redes sociais, né, e hoje um pré-lançamento aqui na TVI. Eu quero agradecer aos meus parceiros, né, dessa música, né, os compositores João Vitor Alves e Reginaldo Brito, lá do Pernambuco. Legal. Que, né, me deu esse presente. Agradecer meus parceiros Ligeirinho Produções e TH Vídeos, que concluiu comigo esse trabalho aqui ontem, né? A vocês, meu muito obrigado. E pedir para que vocês fiquem atentos aí no nosso Instagram, que em breve vai estar saindo o lançamento oficial da música Continua Ciumenta, nosso novo trabalho aí, né? E com fé em Deus já é sucesso. Muito bem. Obrigada, Júnior, pela sua participação aqui. A gente vai fechar com música com o Júnior, que é um trecho da música lançamento dele. Mas antes disso, eu quero mandar um alô para Alessandro, do Ateliê Bom Estilo, né, que acompanha o programa TVI News, tá certo? Quero agradecer a sua audiência e dizer que segunda-feira tem mais. Nosso encontro aqui às 10 horas da manhã, ao vivo, no TVI News. O próximo programa que você vai assistir no ao vivo é o Alerta Cidade, com Denilton Santos. E depois, para quem assiste o programa gravado, temos várias programações bem interessantes para você. Fique agora com o som do Júnior Silva, aí um trecho da música lançamento dele. Se beijo outra boca, você faz barrar. Na cidade toda já sabe o que eu passo. Ninguém mais aguenta. Termina e continua ciumenta. Para de falar que já não me quer mais. Depois volta correndo quando o fogo tá demais. Para de dizer foi a última vez. Se não quer recair, fica comigo de uma vez. Para de falar que já não me quer mais. Depois volta correndo quando o fogo tá demais. Para de dizer foi a última vez. Se não quer recair, fica comigo de uma vez. Qualquer dia você volta e descobre que eu te superei. Júnior Silva, tocando o seu coração.